Chegamos ao final do ano, um ano com muitas conquistas, com muitas novidades, onde a Investe Amazônia nasceu para falar de projetos, de pessoas, de investimentos na Amazônia. Lançamos o nosso Investe Amazônia Pod e agora vocês vão ver uma retrospectiva dos 30 episódios que nós lançamos durante esse ano. Então espero que vocês prestem atenção nas dicas valiosas, nos insights, compartilhem nas suas redes sociais e se preparem aí para o que vai vir com a mensagem final do nosso Investe Amazônia. Um abraço, pessoal! E vocês se conectam através das artes, através da maquiagem, das pinturas. O que isso representa para cada uma de vocês? Né? Arte, como eu danço, performo, canto, para mim essa cultura é fazer eu sobreviver. Porque sempre está ali a minha cultura viva, eu canto para não esquecer da minha língua, porque eu já nasci, não que eu cresci, eu resgatei, no meio do caminho eu virei índia. Já nasci com minha cultura e tem que levar para todo mundo ver, o mundo interior, exteriores ver, entendeu? Por isso que eu tô aí, tô lá, sempre dançando, fazendo performance, essa daí é a realidade nossa, né? E não é que eu copiando dos outros, isso não se faz, entendeu? Então, a cultura que o povo ticuna tem é muito rica, muito rica. Então, é isso que a gente leva no palco também. Como agora vocês viram esse daqui, o arte, né? Que estava aqui, colocar. Não é que a gente usa só o momento que a gente usou, porque eu sou uma liderança. Não, essa ideia é coisa de respeito. A gente respeita muito a nossa cultura. Não é meio do caminho que eu vou virar índio, não. Eu já cresci, vivi e mantendo minha cultura. Perfeito, isso é lindo de ouvir. Como que a gente faz uma aplicação como essa, que captura um dado sensível como a face dele, de uma forma tão contínua, sem ferir a ética e a privacidade dele? O operador precisa entender que a tecnologia é para o bem dele, para cuidar dele. Então a gente tem hoje interação com sindicatos, com profissionais, inclusive do setor automotivo, por exemplo, que entram em acordo conosco, entendendo que a inteligência artificial vem para o bem das pessoas. E a partir de um aceite dele, entender, ela vai ser um olho adicional me ajudando a perceber se eu estou colocando em risco a minha própria vida, né? Então a gente tem aplicação, por exemplo, no setor de mineração, onde uma carga suspensa. Então imagine um moon que carrega um poste ou uma carga muito pesada, né? Se alguém for embaixo dessa carga, tem risco de uma queda que pode causar um acidente fatal. A tecnologia está ali para lembrar esse operador de um momento de descuido que ele foi acessar essa área de risco e falar: ei, por favor, saia daí, não é bom você estar aí, vai fazer isso num efeito sonoro e visual. As pessoas que trabalham num canteiro de obras, numa área de logística que depende de um cuidado de segurança como esse, precisam estar cientes dessa aplicação e de acordo. A partir desse de acordo, a gente está blindado eticamente, ao mesmo tempo exercendo aquilo que é o nosso grande propósito: tornar a vida das pessoas melhor, mais segura, além de mais eficiente. Muito bom, muito bom. Obrigado pela resposta. Esse é um tema que se discute porque a gente está falando de nova sociedade, né? Uma nova sociedade que surge. A gente está falando de menos emprego e mais trabalho no futuro. A gente está falando de maior interdependência. A gente está falando de gestões integradas. Então, são novos paradigmas que estão sendo criados. E aí, eu abro aqui para uma pergunta do Henrique Alves. Obrigado, Henrique, pela tua participação. Vou perguntar para o Cesário, para o Alexandre Cesário. Quais são os setores ou as indústrias que estão liderando nesse momento a transformação? E aí eu resgato um pouco, Alexandre, da nossa experiência aí, dos projetos e tudo mais, que essa onda de transformação, ela começou, a gente viu ela muito forte lá, quem vai lembrar, com os bancos. Né? Os bancos buscando uma digitalização, buscando fazer uma transformação, novos serviços. E depois a gente viu a onda das telecomunicações, que nós participamos dessa onda, né? O Alexandre Cesário e eu participamos junto com outros colegas, outros amigos. E a gente está numa terceira onda, eu diria, que envolve facilities, utilities, a indústria completa. Mas só que os três estão nesse processo, tem o comércio, tem o serviço, etc e tal. Até o seu João lá da padaria do bairro, ele está fazendo transformação, porque se ele utilizar o WhatsApp como como canal de vendas, ele está transformando o negócio dele, né? E ele precisa de um vendedor digital que saiba utilizar o WhatsApp para fazer isso. Então, fala um pouquinho dos setores hoje, Alexandre Cesário, baseado nas pesquisas, nos estudos recentes lançados no mercado. Quem é que está liderando essa transformação, até para servir de oportunidade para quem está ouvindo e para quem quer fazer parte dessa transformação?
Logicamente, quem puxa esse trem da transformação aí são as empresas de tecnologia, né? Estão provendo ferramentas sensacionais aí que facilitam, que nos ajudam e que geram essa transformação. Primeiro vocês, né? O que motiva, o que inspira vocês pela manhã sair de casa e saber que tem aí um monte de desafios no dia, tem que atender 8 países, como a Lid colocou, tem que atender as lojas no shopping, como você colocou, Net. Mas o que inspira e como que vocês lidam com essa questão da autoestima com o público feminino? Na verdade, eu tenho uma funcionária que ela diz: nossa, Net, você já amanhece montada? Porque eu já amanheço assim. Entende? Então, a garra, a vontade de a gente sabe que as coisas não estão fáceis. Então, você tem que acreditar no teu potencial. Né? Então, eu consigo ver muito além. É como se eu tivesse uma visão 3D, vamos dizer assim. Eu tenho uma equipe que está ali todos os dias. São mães de família, são pais de família. Então, a responsabilidade de levar... para elas, se não tiver o meu trabalho, nada daquilo vai adiantar. Então, quando elas saem da casa delas 6 da manhã, 7 da manhã, para estar às 8 horas na empresa, eu tenho que ver que ela vem em busca do ganha-pão dela. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? Gerenciar tudo, verificar como estão as vendas, verificar meu estoque, se está faltando material, se não está. Então, é primordial para mim. No meu ver, elas para mim estão em primeiro lugar, eu venho depois. Entende? Ainda mais quando veio a pandemia, foi assim, foi complicado pra gente, porque eu sabia que eu ia ter o meu pão todos os dias, e o dela, como que ia ser? Então, a minha equipe, elas sabem do jeito que eu sou, eu tenho muito essa visão de me preocupar com elas, sabe? Então, isso pra mim, assim, a minha autoestima é sempre essa, sabe? Eu já acordo desse jeito que você tá vivendo, por quê? Porque eu sei que o meu dia, todos os dias a gente mata o leão, como diz, as coisas não são tão fáceis, né? É verdade. Mas é por aí. E Lid, como é que faz, Lid? Como é que responde essa pergunta aí? Tá bom. É engraçada essa pergunta, porque essa semana eu tava numa entrevista e a apresentadora perguntou: Lid, como faz para estar sempre arrumada, né, com tantas coisas para fazer? Então, assim, só tem um segredo. Aí ficou um silêncio total, assim, todo mundo, o que ela vai falar? Meu Deus, qual é esse segredo? Aí eu falei: acorde mais cedo. Acorde mais cedo. Mulher elegante, não deixa o marido esperando, não deixa os filhos esperando. Você, né, não é a principal pessoa, o mundo não gira ao seu redor. Então, se você... E é tão importante isso, a autoestima, estar lá em cima, a gente olhar no espelho e passar aquela mensagem: eu posso, eu consigo, eu sou merecedora. Então eu pergunto ao professor Rubem e ao Kleber, para depois complementar numa visão de mercado, como que a Amazônia, qual é o papel dela dentro dessa transição energética? Porque eu já enxergo aqui, professor, um vale de silício de oportunidades desse setor. Então eu passo a palavra aí para o senhor responder aí essa questão. Na verdade, eu sempre acreditei nisso, apostei nisso, e as pesquisas que eu fiz nunca foram de laboratório, sempre foi de campo, sempre foi aplicação, né? E vejo que nós temos isso. Agora, esse ecossistema de produção de conhecimento, que vai levar produtos, ele está hoje muito mais bem delineado do que no passado, evidentemente. Então, tudo é um processo. Hoje, nós já temos vários sinais claros da presença de agentes importantes nesse processo. Então, você tem uma universidade muito mais madura, com muito mais conhecimento acumulado. Você tem esses outros agentes que atuam, vou chamar aqui de startups, vou rotular tudo como startups, que também estão aí, está num crescente, cada vez é um número maior que surge. Você tem fontes de financiamento, aqui você tem a lei de informática, você tem recursos do setor elétrico, você tem recursos de P&D do setor de petróleo e gás, e nós estamos na Amazônia, e, portanto, com potencial de atração de recursos para desenvolvimento também
muitas vezes não reembolsável, com a exemplo do Fundo Amazônico, enfim. O que nós precisamos é saber usar isso tudo, mas para saber usar para quê? Aí vem a grande pergunta, onde é que nós queremos chegar? Nós queremos, aqui a gente vive com anseios bem distintos. Enquanto você tem comunidades sem acesso à energia elétrica, e portanto ele só quer energia elétrica, pelo menos isso, nós temos um centro urbano grande que quer o carro elétrico. Então, para ver a diferença e também o grau de oportunidades e a necessidade de ser criativo para lidar com essas diferentes situações e gerar soluções inovadoras para essas situações. Será que de fato o melhor para nós é o veículo elétrico? Ou é melhor nós trabalharmos mais aperfeiçoando, desenvolvendo, melhorando a performance do motor a etanol, que é um combustível que já está aí, é renovável? Porque a gente tende a seguir modas sem olhar a motivação. Qual é a motivação das fontes renováveis? Não é a questão do clima? Se é a questão do clima, que é o fator que motiva, eu estou usando o etanol, ele é renovável, então por que não intensificar seu uso? Por que eu tenho que migrar para outras tecnologias, onde eu vou estar importando tecnologias, gerando impactos nessa cadeia toda? Porque quando eu olho essas tecnologias que estão aí crescendo exponencialmente, a pegada ecológica ou o conteúdo de carbono nessas tecnologias é muito pesado. Professor, o senhor trouxe um ponto aqui, e aí antes de passar para o Klepper, mas que é interessante, né? Nós temos cidades que não têm energia elétrica ou têm dificuldade de energia elétrica. Nós temos a capital que quer ter as motos e os veículos elétricos. E nós estamos falando agora de hidrogênio verde, né? E aí nós começamos a olhar, por exemplo, a região Nordeste recebendo investimentos para o hidrogênio verde. E aí já é o quê? Já é um mercado maduro de energia limpa, que já teve amortização dos seus investimentos, que começa a dar esse retorno para os projetos e a geração de energia. Então, a gente vive realmente eras diferentes nesse setor, nessa transição. Então, muito bem colocado, professor, esse ponto. E aí, Klepper, eu passo a palavra para ti, na mesma linha dessa pergunta, né? Qual o papel da Amazônia? Você que é amazônida e você que está fora da Amazônia. Porque a Amazônia, ela é protagonista de si. Ela tem as soluções aqui, não só para ela, mas como para o mundo. Mas você que está aí, um pouco distante, mas que conhece a região, como é que você vê o papel da Amazônia nessa transição com energias renováveis? Isso, eu até anotei algumas coisas aqui que os comentários de vocês assim. Quando eu estava cedido para a Universidade Federal, para a Secretaria de Inovação e coordenando a parte de empreendedorismo e inovação de startup, aí eu procurei criar um programa chamado UFSC Mentor, de mentorias, um programa de inovação fechada, porque eu percebi que a universidade tinha alunos, professores, pesquisadores assim, de alto nível, e que, no entanto, aquelas ideias deles eram finalizadas para colocar no armário. Então, eu quis tirar isso, essas ideias, e teve esse programa, nós identificamos 216 ideias em 4 anos. Uma dessas ideias era de 4 professoras pós-doc, na área de célula-tronco. Olha só a importância que é. E elas nunca colocavam isso no mercado, porque elas não sabiam como fazer isso. Então, o trabalho delas era só produzir conhecimento. Então, a universidade, aí, volta no ponto aqui mencionado aí pelo professor, a universidade se fecha nessa parte de produção de conhecimento e esse conhecimento que é pago por nós e pago pela sociedade, não vai para onde ele deveria ir, que é para a sociedade. Para a sociedade ele só vai tiver mercado. Numa dessas mentorias que nós fizemos em Joinville, o vice-presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, eu trouxe ele para a banca
e levei um professor da Universidade Federal também para a banca. E lá os dois me confessaram o seguinte, que um não conversava com o outro. Simplesmente a academia não fala com a Federação das Indústrias, a Federação das Indústrias não fala com a academia. Ou seja, alguém produz conhecimento e o mercado não é informado, não é? Então, há esse delay, esse gap aí entre o mercado e a academia que a gente tem que vencer. Professor, como é que o senhor vê essa conexão com o propósito e a espiritualidade dentro hoje dos consultórios? Todos nós precisamos ter um sentido de direção, né? Um sentido de propósito, um sentido de pertença, um sentido de valor, né? Sem isso, a gente se sente esvaziado. O que é que eu sou na vida, para que eu sirvo, o que é que eu estou fazendo aqui, né? E essa ausência de propósito, ausência de valor, ou ausência do sentimento de pertencer a alguma coisa ou a algum lugar, faz com que a pessoa se sinta extremamente fragilizada. Isso muitas vezes está na estrutura de muitas crises existenciais, né? As pessoas, elas estão em crise porque elas não têm esse sentimento de pertencer, ou o sentimento de valor ou de alto valor, né? Ou o sentimento de propósito, né? Do que é que eu vou fazer, o que é que eu sirvo, eu sou útil para quê, né? O que me gratifica, né? O que me faz feliz, né? E isso muitas vezes pode estar associado à estrutura do desenvolvimento de cada pessoa, né? E as pessoas têm, cada um de nós tem a sua história, e a sua história vai construindo valores, a gente vai assimilando valores culturalmente, pela família, pelas relações que a gente estabelece, e naturalmente nós vamos construindo um sistema de crenças, né? E essas crenças, e vamos falar tecnicamente do conceito de crenças, ainda, se me permitem, sem falar de espiritualidade, mas antes disso, falando de crenças, a crença é inerente ao ser humano, né? Então todos nós acreditamos em alguma coisa, todos nós precisamos acreditar e desenvolvemos crenças. E essas crenças nós podemos categorizá-las tecnicamente em dois grupos. São as crenças funcionais, ou seja, aquelas crenças que me ajudam, e as crenças disfuncionais, aquelas crenças que me atrapalham. Voltando àquela pessoa sem propósito, a gente vai encontrar uma pessoa que tem crenças. Ela tem um sistema de crenças que eu não tenho valor, eu não sirvo para nada, eu não sou importante, eu não sou amado. E esse sistema de crenças com o qual essa pessoa se relaciona, a partir de onde ela vive a sua vida, leva certamente a um padrão de comportamento menos saudável emocionalmente. É uma pessoa que tem uma probabilidade de desenvolver depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, porque ela está pautada por um sistema de crenças, né? Por outro lado, uma outra pessoa que desenvolveu uma crença de que eu sou importante, eu sou validado, eu sou capaz, eu consigo realizar, eu consigo superar os desafios, ela desenvolve um outro sistema de crença que nós chamamos de autoeficácia. Ou seja, é a crença de que eu consigo superar os obstáculos mesmo que eles sejam grandes. É a pessoa que desenvolve resiliência para enfrentar essas, mesmo que ela não seja 100% capaz, mas ela acredita que ela é capaz. Ela vai superando e ela consegue. Então a sua crença de autoeficácia faz com que ela seja eficiente. Então nós, partindo desse pressuposto meramente técnico e ainda não espiritual, mas somente psicológico, nós já sabemos que o sistema de crenças determina a sua saúde mental. Se você tem crenças favoráveis, você tem sistemas de defesas mais eficientes para enfrentar as suas adversidades. Se você tem crenças desfavoráveis, você já está na desvantagem na sua saúde mental. Daí, para a gente falar de espiritualidade, é uma consequência óbvia. O padre, ele também tem um lado executivo,
né? O padre, antes de ser padre, foi um analista de sistemas, né? Formado em análise de sistemas. Programava computadores, hoje ele programa vidas. Padre, uma pessoa pode ter toda a consciência disso que o professor traz aqui e mesmo assim ser um ateu, não acreditar nessa evolução maior, nessa conexão maior? Eu acredito que todos nós temos uma abertura ao transcendente, né? A algo fora de nós que nos convida a fazer uma diferença na vida, né? A pelo menos acreditar na vida, acreditar que é possível sim fazer deste mundo um lugar melhor para viver. Pode parecer uma certa utopia, mas eu nunca esqueci quando eu li pela primeira vez, né, a República de Platão, né, me chamou muita atenção, né, que essa mudança que a gente tanto quer que aconteça fora, ela primeiro deve acontecer dentro de nós, né? Então aquilo me impactou muito. Me lembro muito bem daquele trecho da República de Platão quando se mencionava isso, né? Então é nisso que eu acredito que você, a partir do momento que se conecta com algo que é maior que você mesmo, é essa conexão que há de te ajudar a ter força para essa transformação. E essa transformação começa dentro da pessoa, começa com essa mudança de mindset, né, de mentalidade, né, na qual ela procura perceber que, de alguma maneira, ela é chamada ao engajamento, né, que na vida ninguém nasce à toa. Eu acredito muito nisso, né? É o meu sistema de crenças, perceber que na vida ninguém nasce à toa, que todos nós somos chamados a ser um dizer neste mundo. Acredito que toda pessoa humana, ela tem uma palavra com a sua vida, com a sua história a ser proclamada, né? E é claro, a partir da experiência de fé, a partir dessa experiência, né, da espiritualidade, seja qual for a denominação religiosa que a pessoa tenha, porque a espiritualidade ela perpassa tudo isso, né? Uma pessoa que não tenha uma vivência num sistema religioso institucional, ela pode ter sim espiritualidade, porque eu acredito, por tudo que eu aprendi na vida, com tudo que eu aprendi na academia, que a espiritualidade está ligada à maneira de você viver a sua humanidade. Então, quanto mais humano uma pessoa mais espiritualizada ela é também, ela se apresenta, né? Então, mais uma vez eu reafirmo, essa espiritualidade que nos ajuda a perceber que eu não nasci à toa, que eu sou chamado a contar uma história, eu sou chamado a deixar uma marca no mundo. Para mim isso é muito forte. Espiritualidade como uma maneira de você viver a sua humanidade, deixando uma marca, um legado neste mundo. Quando a gente entra nessa era de robotização, e onde processos precisam estar bem definidos e a partir daí a digitalização começar a acontecer, quais seriam as tecnologias disponíveis, ferramentas que vocês já utilizaram para poder, hoje, um executivo de TI que está nos escutando, um analista, um gerente de projetos de transformação ou de integrações, poderia estar buscando? Explica um pouco esse processo, Ailton, e também peço para complementar, Navarrete, com cases, aí, algum case que vocês tenham para contar para a gente aqui. Olha, acho que uma das soluções aí hoje amplamente utilizadas são soluções de RPA, que é soluções para você trabalhar atividades de rotina, né? Atividades repetitivas. Várias áreas da sua organização, seja lá na área de compras, logística, expedição e várias outras áreas, nós temos de forma clara muitas atividades que são repetitivas. Uma solução de RPA, por exemplo, ela vem, claro, para você, e é importante um ponto que você colocou, Robinson, hoje existe solução para tudo no mercado, só que a gente precisa às vezes dar um passo para trás, principalmente num ponto importante que você falou, processo. Se você não tem um trabalho anterior de mapeamento de processo, né, desenho de processo, não adianta, né? A gente, mesmo, né, nessa posição de CIO, é importante salientar que não existe solução que corrige problema, né? Uma frase que eu escuto muito no mercado, não venha informatizar o caos, né? Quantas vezes já ouvimos isso, né, Navarrete? Não informatize o caos. Então, para que a gente evite esse tipo de informatização do caos,
uma das premissas que temos é você ter processos muito bem desenhados, muito bem mapeados. Uma vez que você tem esse processo, você pode sim trazer soluções como o RPA para automatizar processos repetitivos, né? Um caso de processo repetitivo, por exemplo, é o workflow de aprovação de solicitação de compras, por exemplo. Isso é um processo repetitivo e que pode ser facilmente automatizado. Muito bom. Navarrete. Maravilha. O que a gente pode complementar, né, com relação a RPA, né, que é a pergunta central, né, a gente faz uma pesquisa, né, a minha empresa ela é focada hoje, né, em realização de pesquisas, né, e aceleração de vendas, né. E aí a gente faz uma pesquisa ampla, né, uma pesquisa nacional, onde essa base dessa pesquisa tinha quase mil empresas que haviam respondido a pesquisa, e a gente verifica na pesquisa que quase 50% das empresas, em quase 50%, há chance de robotização, né? Muitas empresas ainda não iniciaram processo de robotização, né? Como o Ailton falou, né? Tem vários processos dentro de uma companhia que são processos rotineiros, né? E esses processos são factíveis de serem robotizados. E na hora que você robotiza, como a gente tinha falado anteriormente, né? Você vai padronizar o processo. Você vai fazer com que aquele processo funcione 24/7. Né? Você vai fazer com que aquele processo realmente atinja um nível de funcionamento que, com a capacidade humana, obviamente, não seria tão simples, né? E, obviamente, você vai estar ganhando realmente para a tua empresa um diferencial competitivo de velocidade, de aceleração, né? É isso que a gente enxerga, a gente viu isso na pesquisa, a gente sabe que muitas empresas já estão iniciando, né? A gente tem lá uma pesquisa que é bastante ampla, mas ainda existe bastante oportunidade desse mercado. Espaço. E a pergunta seguinte que eu vou fazer para o Fábio é como que a energia limpa, seja fotovoltaica, seja biomassa, etc. e tal, pode contribuir para impulsionar esse mercado de mobilidade elétrica no país? Perfeito. Inicialmente, a pessoa que passa pela frente da loja da Bora, ela pode facilmente identificar que a gente comercializa motos, né? Mas a moto, ela é o ponto de partida do nosso investimento. Nós trabalhamos, na verdade, com soluções de mobilidade elétrica, onde a moto entrega aí uma mobilidade imediata, né? Um produto eficiente, um produto que atende a demanda do cliente e entrega economia no dia 1. Mas os investimentos da Bora vão além, né? A gente fala aí sobre investimentos no processo de eletrificação de cidades, né? Estamos falando de pontos de recarga. A gente está falando de uma indústria no meio da Amazônia, né? No polo industrial de Manaus. É esse lugar rico, farto de mão de obra especializada, né? Bem desenvolvido e preparado para o mundo moderno de industrialização, né? Aqui estão localizadas todas as indústrias de grande porte do setor, né? E não por menos que a gente decidiu estar aqui no polo industrial de Manaus. A gente também tem investimentos aí no setor de desenvolvimento de motos elétricas e estamos avançando aí para desenvolvimento de tecnologia dentro das nossas motos com institutos de pesquisas que vão nos auxiliar a colocar cada vez mais soluções e praticidade nas nossas motos. Então, uma série de investimentos que vem a reboque das motos elétricas que vocês veem na rua e que já está mudando o cenário da nossa cidade, mas que vem muito mais por aí. Excelente. Fábio, você como cofundador da Quara Energy, e experiente também nessa parte de energia limpa, como que você vê a chegada das tecnologias para o mercado de mobilidade elétrica? Primeiramente, para a gente contextualizar um pouco da questão de energia, né, falar um pouco sobre alguns dados, tá? De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar, né, a gente tem aqui uma capacidade de geração de energia no Brasil de aproximadamente aí 214 mil megawatts, tá, de potência. Isso é o total. Tá? De toda essa geração de energia, ela basicamente em 80% já vem proveniente de energia renovável, tá? Então a gente tem aí 51% de hidrelétricas, tá? A gente tem na primeira posição. Na segunda posição, a gente tem energia solar com aproximadamente 14% de geração de energia para ser despachada diretamente para as residências e empresas, tá? No terceiro lugar, a gente tem energia eólica, com aproximadamente aí 11%. E o restante, logo em seguida, vem biomassa e vem GNV, tá? Gás natural. E depois, por consequência disso, já vem algumas tecnologias que já emitem gás carbônico, que ali fica em torno de uns 15%, tá?
e a gente importa no máximo aí 3% de energia de fora. Então a gente é altamente sustentável no ponto de vista geral, tá? E aí no contexto, por que eu quis contextualizar isso? Porque com o aumento da mobilidade e da eletromobilidade elétrica, a gente vai precisar expandir esse sistema elétrico de potência no Brasil. É fato. Isso é uma coisa que a gente precisa discutir. Porque isso é algo que pouquíssimas empresas, pouquíssimos cientistas, pouquíssimos engenheiros estão falando sobre isso, tá? Isso é algo que vai ser necessário por conta de toda a expansão de carro elétrico. Hoje, se nós tivéssemos... existe um outro dado também da Associação Brasileira de Carros Elétricos, que daqui em 2040 vamos ter 11 milhões de carros elétricos. É a previsão. Se nós estivermos com todos esses carros elétricos aqui, a gente precisa automaticamente expandir o nosso sistema com energia renovável. A gente tem que colocar mais usinas de biomassa, usando óleo de palma ou qualquer outro produto natural, mais energia solar, mais energia eólica, para quê? Para poder fomentar e abastecer todas essas motos e carros que vão entrar no Brasil. Então, a gente já está no caminho correto aqui no Brasil. E a tendência é melhorar, com certeza. E, logicamente, a mobilidade entra junto, lado a lado, com a parte de energia renovável. É algo muito legal. Nós experimentamos, fizemos testes lá na feira agora, na The Week, né? Fizemos testes com crianças. Essa feira promovida aí recente, né? Isso, pela CENTEB, pela prefeitura. Estivemos lá participando, onde houve o lançamento desse robô, algo muito legal, que dá para trabalhar com Lego também, dá para trabalhar com Scratch, dá pra gente pegar a programação em bloco, jogar via Bluetooth para ele executa, dá para você brincar como se fosse um carrinho, controlando, jogando bola, ele segue linha, algo muito, muito legal que nós estamos trazendo para o ambiente de Manaus, no Amazonas, para revolucionar a parte da robótica educacional. Sasha, depois eu vou te apresentar. Teve um robozinho lá, não foi? Aquele robozinho mesmo. O pessoal queria botar no bolso, levar pra casa. Jesus amado. Tecnologia coreana. Nosso irmão lá, Yonhu, enviou pra gente. A gente tá como um representante aqui na região. Então, nós estamos trazendo e lançando esse robozinho de forma muito legal. Ele é bem pequenininho. Bem pequenininho. Um quadradinho, dá pra colocar os Lego, dá pra trazer... Eu vi na feira esse equipamento. E você falou aí que no caso é uma tecnologia coreana. Já vocês enxergam que esses equipamentos também podiam estar sendo desenvolvidos no Brasil? Com certeza. Hoje você pode ver que o nosso caboclo ele é um privilégio de soluções. Imagina, o nosso caboclo ele está longe da zona metropolitana. Ele talvez tenha luz, ele talvez tenha água, ele talvez tenha comida, e ele quebra qualquer nível de adversidade. Ele vai vencendo todos os problemas. Ele vence a floresta, ele vence a fome, ele vence a falta de luz, ele tem que refrigerar o alimento, e o caboclo ele consegue quebrar tudo isso. O que eu quero dizer com isso? Nós somos inovadores. Com certeza. O caboclo, o amazonense, tem um nível de inovação, um nível de solução de problemas absurdo. Hoje a gente só tem que pegar essa solução, essa ferramenta que ele usa para resolver problema, e tornar uma ferramenta digital. Entrar com uma alfabetização tecnológica para o amazonense. No momento que a gente fizermos isso, vai acontecer o que acontece hoje na moto Honda. A moto produzida mais rápida no mundo é o amazonense que faz. Então você tem o americano, que pega uma surra da gente, tem o japonês, que pega outra surra, tem o coreano, tem o chinês, tem o indiano, e o Amazonas produz a moto mais rápida do mundo. Inicia a linha de produção e termina em recorde, e ninguém bate. Então, nós amazonenses somos inovadores, trazemos soluções para qualquer nível de problema, e hoje a única coisa que nós precisamos fazer para a nossa nova geração é alfabetizar tecnologicamente. Tem até uma pergunta aqui da Maria Eduarda, que é sobre o ritual, aquele da formiga. Esse é o ritual da tucandeira? É esse aí. Inclusive o cacique fez agora esses dias participou. O Haroldo quer participar aqui, o pessoal que está aqui no estúdio quer participar. Hein? Pois é, olha, nós somos Munduruku, mas o cacique Munduruku... Então, se ele não fizer todo um evento, uma grande festa para o ritual de passagem do meu filho, que eu sou casado com uma Saterê Maué.
Então meu filho, além de ter o sangue munduruku correndo nas suas veias, também tem o saterê. E ambos os povos têm formiga como símbolo, né? Os mundurucus, as formigas vermelhas, e os saterê, as tucandeiras pretas, né? Então, ambos os povos têm essa relação ancestral com as formigas. Somos comparados a formigas, né? Então aí, imagina só, o cara diz assim, pô, o cara tem coragem de meter a mão num negócio desse, e aperrear nessa luva que tem, que meu filho pôs a mão e eu também pus para servir de exemplo para todos os jovens. Tinham 175 formigas. E se você olhar para uma só delas, você vai se assustar. Uma só. Ela é assustadora. Ela é muito forte. Ela, além de ser grande, ela é muito forte. Ela tem muito veneno. Isso é somente para os indígenas ou se uma pessoa que está visitando quiser... No dia do ritual, primeiro faz os indígenas, os que estão ali. Depois, os visitantes que sejam homens. É engraçado porque muitas pessoas não sabem disso, muita gente acha que eu sou amazonense, mas eu não sou amazonense, né? Meu pai é mineiro, minha mãe é baiana, eu nasci em São Paulo, eu e meu irmão, mas eu sou completamente apaixonada pela Amazônia. É tipo, eu queria que todos os brasileiros tivessem a oportunidade de conhecer a Amazônia, porque, gente, é muito grandioso. Quando eu falo assim, eu moro no Amazonas, quando as pessoas de fora me perguntam, eu moro no Amazonas, todo mundo fica, uau, Amazônia, como ela... Tem perguntas estúpidas, tipo, você mora em uma oca? Enfim, mas é muito engraçado, é muito interessante. E ver o carinho e a preocupação que as pessoas de fora têm, eu acho que deveria ser algo nosso, sabe? Uma preocupação, um carinho, uma responsabilidade nossa. Então você, inclusive investidores brasileiros, né? Tipo assim, muda um pouco o olhar, sabe? Sul, Sudeste, a Amazônia é incrível. Você vai ganhar muito dinheiro aqui. Eu acho. Não posso prometer, mas é muito legal. Eu falo que a gente falando de prosperidade, né, com o Reconecta, que é a experiência que eu tô trazendo para as pessoas. A Amazônia, a floresta, a gente vive em um lugar muito próspero. A natureza é próspera, é abundante, né? Então aqui as pessoas não têm noção da energia do local que a gente mora e as pessoas não valorizam, né? Elas estão começando a valorizar agora. Eu percebi, né, algumas pessoas de fora vindo para cá, natureza, sustentabilidade. Agora que essas pautas super importantes estão sim sendo trazidas e a gente fica muito feliz, né? Meu pai, inclusive, ele é professor de engenharia florestal, trabalha com o caroço do açaí, com a semente do caroço do açaí. Então, meu pai, ele sempre me criou na mata, sabe? Eu que ficava tipo assim, né, mata e tal. Quando eu fui pra Austrália e voltei, eu falei, cara, a gente tem algo muito precioso e eu nunca valorizei. A partir do momento que eu cheguei aqui e comecei a valorizar, a entender o quanto que é belo tudo que a gente tem, sabe? Eu comecei, por que as pessoas que vêm de fora que começam a ganhar dinheiro com o que a gente tem, sabe? Por que a gente não valoriza essa exuberância, essa floresta maravilhosa? A gente tem cachoeira, tem rio, tem essa cultura indígena, sabe? Exatamente. Por que a gente fica deixando o outro ter poder, sabe? Sobre então, algo nosso. o boi bumbá é maravilhoso, mas você fala assim, boi bumbá é maravilhoso, mas é só boi bumbá? Não, tem muitas coisas maravilhosas a serem exploradas, sabe? Então, eu fico feliz que a gente tá cada vez mais com essa consciência. Estou fazendo agora o Reconnect Experience, que é um programa de bem-estar voltado para a pessoa que quer se reconectar, banho de ervas, um spa com a simbiose amazônica, que são produtos naturais da Amazônia também, veganos. A gente tem essa parceria, o spa dele está lá no nosso programa. Então, autoconhecimento, né? Então, trazer isso é a mesma questão quando eu fui viajar para Bali, eu vi, cara, que lugar perfeito. Eu quero que as pessoas, inclusive internacionalmente, venham aqui e falem, cara, a Amazônia é incrível. Porque ela é de fato. Então, quando a gente se conheceu, né, Léo, no final de 2019, a gente tinha a ideia de fomentar a nossa comunidade, se a Amazon Creeps estava crescendo, se a Amazon Creeps estava ganhando espaço no cenário nacional, por que não outros times daqui do Amazonas não poderiam também ganhar esse mesmo espaço? Porque a gente queria fortalecer a nossa comunidade aqui no Amazonas para mostrar para a publisher, que é a Garena, que eles precisavam olhar para o norte também.
Porque se eu tenho um servidor que atende o sul-sudeste e que transforma o ping do jogo lá em 15 e que tem uma diferença de delay absurda pro norte e nordeste, que é gigante a comunidade do norte e nordeste, por que os caras não olham para cá com um olhar diferenciado também? Não tem esse olhar só pro sul e sudeste. E a gente começou a organizar a nossa comunidade. Pô, tu imagina, Robson, a gente jogava com ping 90 aqui em Manaus. E mesmo com ping 90 a gente ia pra final contra times que tinha game house em São Paulo, estruturas gigantes em São Paulo, que jogavam com ping 15, entendeu? Então a gente tinha uma diferença muito grande. Mesmo com essa diferença, a gente nunca baixou a cabeça, a gente sempre bateu de frente com esses times. E a nossa galera sempre foi muito focada. Os nossos garotos, eles sabiam o que eles queriam pra vida deles. Então quando a gente se juntou, quando a gente conheceu eu e o Léo, que aí veio a ideia do Amazon Tecnogame, e acabou que chegou 2020, a gente teve a ideia de fundar a instituição que é a FAESP, e a gente fundou a FAESP para de fato fomentar e trazer oportunidades através de políticas públicas para a nossa comunidade. E a gente nunca imaginou que a gente ia crescer tanto e que a gente ia ajudar tantas pessoas, porque a gente ajudou de maneira indireta, de maneira direta, a transformar várias famílias, entendeu? Quando eu falo famílias, é quando você pega um jovem de 16 anos e você dá ali uma oportunidade de crescimento, de futuro para ele, você transforma não só ele, você transforma a família dele, porque você dá esperança pro pai e pra mãe dele de que o filho dele não vai ser qualquer um, de que o filho dele vai ser alguém na vida. E quando a gente fala que não é só um joguinho, a gente fala mesmo que isso não é só um joguinho, que isso é muito além de um game, que isso é muito além de um jogo. As pessoas olham o Free Fire, as pessoas olham o jogo e tem aquele preconceito e não imaginam o quanto gira de grana nesse mercado. A montanha vai a Maomé. Em novembro a montanha irá a Maomé, porque nós vamos todos, você será convidado, vai apreciar. Estaremos lá. A feira que vai acontecer lá no Ulisses Guimarães. Todas as empresas, todos os benefícios que foram causados ao longo desses 50 anos pela feira, para a floresta, a UEA, o CBA, os investimentos, os resultados da nossa lei de informática. Vai ter rodada de negócios? O que aconteceu? Tudo aberto, um free shop lá, dos produtos da Zona Franca, vendidos sem impostos. Nós estamos negociando isso com o governo de Brasília, para que lá seja o preço mais barato, as pessoas vão poder ir comprar. Todos precisam ver a Zona Franca. Então, o Maomé demora a vir à montanha, ele não vem todo dia. Então vai ser a montanha que irá a Maomé. Exatamente. Eu espero que seja o início do ciclo de mudança dessa visão. E na semana seguinte, não pode esperar para ver a outra feira no outro ano, não. É na semana seguinte, a nova campanha espalhada pelo Brasil. Não pode ser, vamos participar de feira tal, não. Então vamos fazer uma feira em todos os estados. Você não quer ir atrair no Amazonas? Lá é assim. Nós precisamos tomar a iniciativa de fazer isso. Entendeu? Nós estamos lutando, vamos prover o orçamento da Suframa para que a gente possa efetivamente ajudar a promover isso. Essa é uma missão da Suframa, mas é uma missão também do governo do estado, da prefeitura de Manaus, investir na comunicação antecipada do que somos nós, para ninguém mudar aquilo que nós somos a partir de artigos patrocinados contra o interesse do povo do Amazonas. E esses artigos, esses artigos caem como uma bomba no mercado. O mercado ele é muito sensível. Então você está aqui, o investidor preparado para fazer um investimento, apresentou o projeto no Conselho de Administração da Suframa, a equipe técnica aprovou, submeteu o CAIS, o Conselho de Administração da Suframa aprovou. Aí vem um artigo dizendo, olha, a Zona Franca tem que ser acabada. Olha, a Zona Franca ali ela não tem por que existir. O investidor, quando está pondo, ele recua. Então, eu acho legal, inteligente essa proposta e esse ponto de atenção do governo, dos governos, né? Mas o Estado como um todo,
ficar ali alimentando as verdades, porque são colocadas muitas mentiras, né? Então ele fica alimentando a verdade, porque o principal ponto a ser atacado será o mercado. O mercado, ele vai se sentir seguro, mesmo que tenha um artigo, mesmo que tenha... Porque ele está vendo o estado do Amazonas falando, o governo federal com a bandeira da... O Rubensson, o mundo todo pede algumas coisas. Ele quer segurança para o investidor do dinheiro que vai ter investido, ele quer mão de obra qualificada, ele quer investimento em P&D, porque vai ser é investimento, não é custo, que vai voltar para ele. População. Ele quer que tenha um ambiente próspero para o negócio dele, e se isso daí ainda puder ser casado com a ESG, que ali dentro tem ali a questão do meio ambiente, ele topa. Sabe onde é que tem tudo isso? Na Zona Franca de Manaus. Com certeza, eu ia mencionar isso. Tudo isso na Zona Franca de Manaus. E com a pandemia, o que surgiu aqui? Muitos portais, blogs, pessoas que trabalham as plataformas digitais, porque era a inovação. Eu fui uma das selecionadas e, vou até falar, ganhei dinheiro não foi do Google, mas foi do Instagram, porque eles estavam selecionando algumas pessoas e eu acabei também me virando nos 30, né? Porque a situação mudou para todo mundo e eu ganhei dinheiro, muito dinheiro, fazendo lives monetizadas. Eu fui, acho que uma das primeiras aqui do Amazonas e achei muito bacana isso. Agora, hoje, todo mundo já tem esse acesso. Hoje é só pagar, você é verificado, mas eu continuo não sendo verificada. Mas essa é a realidade, entendeu? Que a gente teve que se adequar pela questão financeira. Então, desertos de notícias se justificam pela questão tecnológica, né? Às vezes você não tem a tecnologia para que você leve a notícia e ela fica, às vezes, muito só ali naquele meio. E a questão do financiamento, isso impacta muito. E hoje em dia ninguém quer, todo mundo tem um celular, então eu não vou comprar um jornal impresso, né? Eu pego tudo digital. Então, por isso aconteceram essas questões aqui. E aqui é muito raro também você ver pessoas comprando jornal. Você sabe que o jornal hoje ele vai só para as repartições públicas e algumas empresas que ainda assinam por questões assim, vamos dizer assim, de cordialidade, porque ninguém hoje manuseia um jornal impresso. Acho muito difícil. Você sabe, Liliane, que aqui na Invest Amazônia a gente todo dia, né, a Thalícia e o Haroldo, Kelly, né, Gabriel, Ioa, Luna e todo mundo que está trabalhando aqui, a gente procura trazer um pouco de qualidade em cima do que a gente está vendo e passar uma mensagem positiva, porque realmente isso que você falou, as pessoas evitaram muito, né, o acesso à informação, até com medo de estar lendo o tempo todo. Aquilo afeta realmente a nossa mente. E muito bacana você trazer esse tema. O Rodrigo com certeza depois vai falar um pouco de investimentos, né? O que o Google também fez nessa área e que ainda está fazendo e abrindo oportunidades aí para os veículos. E aí eu pergunto para a Thalícia, que é da nova geração, né? A Thalícia que acabou de se formar. Como é que ela viu isso na faculdade? Como é que ela sai de uma faculdade? Ela passa por veículos de comunicação aqui no Amazonas e aqui está hoje com a gente na Invest Amazônia, ouvindo tudo isso, né? Qual mensagem que você traduz para os seus ex-colegas e também os estudantes aí de jornalismo que estão vivendo essa nova realidade? Rubensson, em primeiro lugar, é uma honra, né? Eu estar ouvindo tudo que você falou. E eu comecei a faculdade lá em 2019. Então, passei 2019, passei 2020, 2021, veio a pandemia. E aí, a faculdade meio que não teve aquela prática, né? Por conta da pandemia. A gente teve que se reinventar. Eu lembro que as minhas aulas do telejornalismo, a gente tinha que fazer online. E ali a gente fazia um jornal, a gente criou até uma página no Facebook na época, como você falou que ganhou bastante dinheiro no Instagram. Eu também lembro que veio o TikToker, né? E no TikToker eu também ganhei dinheiro na época. Todo mundo ganhou dinheiro. Por causa que o TikTok tava ali, era uma forma da gente se distrair de tantas notícias ruins que tinham, né? E aí a minha aula volta presencial e infelizmente vários alunos desistiram no meio dessa caminhada por conta da pandemia, por conta que muitos ficaram sem emprego, perderam seus empregos. E a gente voltou no sistema híbrido, né? Então a minha turma, que era da noite, migrou
para amanhã, porque não tinha alunos suficientes de jornalismo para compor uma turma. E aí muitos desistiram na caminhada. Fico até triste, né? Por causa que eu vi que cada um tem uma realidade diferente, né? E quando eu comecei, assim, o jornalismo sempre foi um sonho meu. Ali em 2015, quando eu terminei o ensino médio, eu estava em dúvida entre jornalismo e publicidade. Eu falei, não, eu quero jornalismo, eu vou ser jornalista. E aí eu comecei a procurar inspirações, né? E eu vejo, assim, que na faculdade, pelo menos na minha era da faculdade, a gente sai muito despreparado para o mercado. E no mercado que a gente consegue pegar a experiência. Para vocês terem noção, quando eu comecei lá em 2019, a maioria dos alunos da minha sala tinha passado por técnico, rádio e TV. E eu não. E aí começa aquela disputa, sabe? Na nossa área tem essa disputa, infelizmente nós passamos por essa disputa. E você também lembrou da questão do jornal impresso, né? Eu lembro de eu bem nova, todo mundo comprava jornal impresso. E aí a questão da rádio também, todo mundo escutava rádio. E a gente foi se reinventando. A era digital tá aí pra gente se reinventar. O pessoal da rádio, que antes a gente só conseguia escutar, hoje a gente pode ver, né? Porque já tem plataformas de rádios que a gente consegue ver online, né? A questão do jornal impresso já virou jornal digital também. A gente consegue ter a plataforma digital ali na nossa mão. Então, o celular e a internet é a nossa maior ferramenta nessa nova era digital. Que legal. E olha, eu tenho aqui, a gente interage aqui com os nossos seguidores, né, os internautas, e tem bastante comentário já aqui no YouTube. Inclusive, quero agradecer aqui o Francisco Mauro, que já fez vários comentários aqui, interagindo com a Liliane, interagindo aqui, falando sobre nichos, né? E aí eu abro aqui o debate pra gente mesmo, pra gente estar falando abertamente. Rodrigo, você queria complementar um pouco do que a Lili falou? Pode ficar à vontade aqui. Nosso objetivo, claro, como Investe Amazônia, hoje, é realmente produzir esse engajamento e trazer à cena assuntos que nós temos que discutir. Eu acho que o tema da comunicação, ele não é somente, não deve depender do setor público, ele é extremamente importante para trazer a informação relevante e principalmente criar conteúdo para marcas que hoje dependem de uma estratégia que ela está na frente do celular do consumidor, ela está na frente ali do celular 24 horas por dia. Então, fala aí, Rodrigo, como é que você viu isso tudo aqui? A discussão começou boa, hein, o debate aqui. É isso que eu ia falar que a gente se programou pra gente falar de 10 perguntas mais ou menos, a conversa tá tão boa que a gente vai falar de 3, porque cada uma a gente consegue ir embora, mas deixa eu fazer um comentário só. Eu acho que a Liliane e a Thalícia, a gente estava comentando, a Liliane comentou um pouquinho sobre a questão de na pandemia, né, como que foi essa questão de internet, e eu acho que daqui a alguns anos a gente vai começar a estudar um pouquinho nos livros de história, talvez, o que aconteceu nessa época na transformação dos negócios dentro daquela era de pandemia, que eu vou chamar aqui talvez de uma transformação digital forçada, né? Por que eu chamo de transformação digital forçada? Naquele momento, não é que você tinha um negócio talvez físico, ali, presencial, e um negócio online. Você tinha um negócio online ou você não tinha mais negócio, porque era o que tinha. Então, você forçou uma transformação digital de todos os tipos de indústria, de serviços diferentes. E o mundo de notícia não foi diferente, né? E aí, a gente colocar um pensar digital, entender um pouco de como se dá o consumo do leitor digital, ele é uma disciplina completamente nova e diferente, né, do consumo de um jornal físico, ali, da compra ali na banca de jornal. A gente começa a pensar em funil de leitor, né? A gente começa a pensar na lógica de um e-commerce, para como que a gente converte, entende comportamento de leitor, engajamento com página, para a gente converter em assinante. Então são problemáticas completamente diferentes do mundo digital. E aí, só fazer um gancho, que ela comentou sobre esse problema de internet, e o que é interessante, já usando um exemplo dessa problemática, é no Brasil e no mundo. Eu acho que quando a gente pensa em um site de notícia, para desenvolvimento mesmo, a gente sempre pensa no site da telona. Então a gente começa a pensar na telona e fala, aqui vai ter o botão de assine aqui vai ter a imagem, e depois a gente espreme todo aquele conjunto de funcionalidade, UX, layout, texto, imagem, publicidade, a gente espreme na telinha.
Só que quando a gente vai olhar o padrão de consumo hoje do brasileiro, 90% do consumo de brasileiro se dá no mobile. No mobile exatamente porque hoje quando você vai comprar celular, nem se compra muito mais celular. Você compra um plano de rede, um plano de 3G e o celular vem de graça, né? Muitas vezes. E você sabe... E só para fechar, o celular, o nosso 3G brasileiro não é um 3G europeu, ali, asiático, é um 3G devagar, né? A nossa internet não funciona tão bem. Então a gente pensa num site cheio de penduricalho ali, muitas vezes com muitas funcionalidades. Na prática, isso gera mais bounce rate. Bounce rate é a taxa de abandono do site, porque o site demora tanto a carregar que o leitor vai embora. Ele espera, o site fica carregando, não carrega. Então, é legal a gente pensar, eu achei sensacional esse comentário que a Liriane fez, porque quando a gente pensa em digital, a gente está pensando em outra problemática. A gente tem que pensar no mobile, como que a gente cria uma experiência legal pro leitor, né? O conteúdo sempre vai ser rei, o conteúdo é a coisa mais importante, mas depois do conteúdo tem uma série de coisas que a gente consegue trabalhar em tecnologia para entregar a melhor usabilidade possível. Nós fazemos, na verdade, até hoje, anticorpos em ovos de galinha. Isso, por si só, já é uma mudança do tradicional, porque os anticorpos são feitos em mamíferos. Então, é feito em camundongo, é feito em coelho, é feito em cavalo. Então, o Butantan faz anticorpos em cavalo, em soro de cavalo. E para isso, para eu ter os anticorpos de volta, eu preciso tirar o sangue desses animais. Na galinha nós tiramos do ovo, nós não sangramos a galinha, nós não matamos a galinha põe um ovo por dia e nós tiramos do ovo. Então isso por si só já é para a biologia, para a ciência, já é uma mudança muito grande. Uma vez que eram produzidos nos ovos, algumas vezes, né, é uma história até interessante, nós comíamos o excedente dos ovos. É um anticorpo, é uma proteína, isso não vai fazer mal. E um dado interessante que nós percebemos na época é que nós nunca pegamos Covid. Né? Então, nem eu, nem minha família, na época nós não pegamos Covid. Se é de acordo com os anticorpos ou não, nós não sabemos. Mas é um tipo de esperança que na época nós realmente nos sentimos como se nós estivéssemos lutando contra algo, né, muito bom para a sociedade no geral. Então, a Easy Science, ela surgiu nesse contexto, né, de vamos lutar e vamos fazer a diferença no mundo, porque o Amazonas também pode. Eu costumo dizer, né, para todos que a Amazônia ela faz parte das soluções dos problemas do mundo, seja na farmacologia, nos alimentos, na energia. Isso eu repito o tempo todo. Um dos últimos podcasts eu disse que com a instalação, né, agora com o novo caminho que o Centro de Bionegócios da Amazônia está tendo, o Amazonas a Amazônia será um grande vai atrair muitos cérebros. Porque assim como você deseja trabalhar num outro centro de inovação como Israel, ou como o Vale do Silício, ou Barcelona, ou etc., você vai ter muitos pesquisadores, muitos cientistas, muitos engenheiros, muitos biólogos, muitos profissionais que são sérios vão também desejar trabalhar na Amazônia. Então isso eu acredito que a missão de você trazer esse exemplo de projetos como esse, ele transcende a nossa realidade. Você não é mais um produto apenas para ser colocado no mercado, é um produto que melhora a qualidade de vida do ser humano, né? Combatendo principalmente pandemias que a gente sabe que pelos estudos mostram que vão ser cada vez mais comuns. E quando a gente olha hoje a quantidade de crianças nas escolas que têm alergia, que já vem com algum sinal de alguma enfermidade, muitas vezes, né, pelos relatórios que a gente vê, as pesquisas originárias do alimento que vem sendo transformado no decorrer do tempo, e vocês estudam essa área, então isso é muito relevante. E para a FINEP, né, naquele momento onde, pegando ainda esse exemplo aqui da Paula, onde vocês buscavam uma inovação, mas muito mais que uma inovação, vocês estavam buscando uma resposta. Como que é dentro da FINEP hoje, quando um projeto de inovação, como o que a Paula trouxe aqui, quando ele chega na FINEP, qual é o olhar da FINEP? Primeiro, técnico, porque vocês têm que, no fim do dia, dar retorno sobre o investimento. Vocês procuram realmente fazer a melhor aplicação daquele investimento. E o segundo qual é o olhar subjetivo numa inovação? Porque a inovação, ela tem que ter um olhar subjetivo. Porque senão você vai expressar seu julgamento sobre algo técnico ou a sua visão, muitas das vezes, de algo que ninguém está vendo, mas é uma grande oportunidade. Então, como é que a FINEP faz essa avaliação técnica e, ao mesmo tempo, também subjetiva? Bem, primeiro eu gostaria de dar minha contribuição nessa temática de pandemia. Na época da pandemia, realmente foi um desafio, né? As empresas
praticamente, muitas pararam de trabalhar, né? Muitas encerraram até os seus trabalhos, né? A FINEP, pelo contrário, tendo esse desafio, a gente colocou diversos editais para vencer o desafio da Covid. A gente colocou, nós fizemos renegociação de contratos de empresas que tiveram problemas de caixa, né, naquela época. Fizemos muitas renegociações. Nós criamos linhas de financiamento para o desenvolvimento de novas linhas de produção daquelas empresas que queriam também, por exemplo, uma empresa que queria engarrafar álcool gel. Então a gente criou uma linha de financiamento com juros muito mais reduzidos para que ela pudesse também ajudar no combater a pandemia. Então foi uma mudança muito grande na época que pudemos atuar. Com muita agilidade, né? Foi muito rápida a nossa resposta, né? Você que viveu esse pioneirismo da internet no Brasil, trazer como é que essa conectividade, quando começou esse tema de estarmos o tempo todo conectados, projetos globais acontecendo, como é que isso veio transformando a vida das pessoas comuns, as pessoas que estão aí há já algumas décadas vivenciando isso, mas conta do teu lado como você vivenciou como especialista, trazendo e vivenciando nessa época essas questões tecnológicas. Rubensson, olha, a pergunta é ótima, porque na verdade o que a gente percebe é que é muito acelerado. Então, eu acho que todo mundo que está nos vendo hoje só está podendo fazer isso, ou que vai nos ver, né, aí ao longo do tempo, porque esse conteúdo fica para sempre, está fazendo isso porque a gente tem o meio digital. Está fazendo isso porque a Nokia e outras empresas pelas quais passamos ajudaram a fazer com que cada brasileiro ou brasileira, à exceção daqueles muito, muito humildes, tenha conectividade através do celular. Está fazendo com que no mundo todo as redes sociais sejam um tema que leva desde revoluções sociais até infinitas possibilidades de negócios. Quando você falava, vinham flashes assim na minha memória de momentos, né? Desde a hora que você acorda hoje em dia, a gente tá com o celular na mão, né? Ou seja, desde a hora que a gente acorda, basicamente do alarme que toca até chegarmos no trabalho, a gente já resolveu muita coisa. Isso não era assim antes, né? Como é que você vê, Thalita, essa introdução que o Fernando traz e que a gente ouve, e o que ele falou aqui é tanta coisa, é muita coisa, é complexo mesmo. Como é que isso chega para você quando você tem que ir para dentro das empresas ou mesmo para o dia a dia, nos teus processos de coaching com profissionais? Como é que todo esse volume de informações e essa complexidade chega para você? Olha, Fernando, primeiro eu queria validar você porque foram sábias considerações em pouquíssimo tempo. E também eu tive o mesmo sentimento. À medida que ele ia falando, eu recordei, por exemplo, da minha mãe, há aproximadamente 7 anos atrás, falando assim, como é que mexe no celular, né? Ainda nessa tentativa de se familiarizar com a tecnologia. Então a gente não teve muito tempo. Nós não tivemos um tempo, instrumentos e instruções para lidar com toda essa potência que é a tecnologia, né? E a tecnologia tem uma característica, que é a característica central, acredito eu, que é a velocidade da informação, né? E então eu vejo que o mundo ele está hiperacelerado. As pessoas estão correndo para alcançar a informação que é muito rápida, né? Então, nós não temos esse preparo psicossocioemocional para lidar com toda essa rapidez, essa agilidade, esse bombardeio de informações, né? Que muitas vezes coloca a gente numa condição de conflito psicológico, de conflito emocional, né? E atrelado a tudo isso, tem todo um desejo por trás da tecnologia, né? De utilizar essa tecnologia a favor dos ganhos ali. Quero ganhar com isso, quero comercializar coisas, né? Então a gente... Fala um pouquinho da simbiose, dessa trajetória da simbiose, e que a gente quer ver, né, cada vez mais outras startups da bioeconomia gerando os resultados que vocês já estão gerando presentes aí em 5 países. Perfeito.
A Biozer da Amazônia, ela inicialmente era uma startup. Hoje, na verdade, a gente já se considera um pouco mais indústria pela robustez que a gente veio agregando nesses últimos tempos. E há 5 anos, a Biozer lançou a sua primeira marca, que é a Simbiose Amazônica, fundada pelo Amaral Neto e pelo Daniel, que não puderam estar aqui presentes, mas também gostariam de conhecer bastante aqui esse Manda um abraço para eles aí, pode deixar. Estão assistindo, com certeza. Sim. E a ideia da simbiose era isso, era conectar de uma forma muito direta, né, essa manutenção da floresta de pé. E a gente começou a se perguntar o que era bioeconomia de verdade, né? Tipo, de que forma isso realmente pode ser relevante. Porque muito se falava, mas pouco se fazia. Então, dentro de uma marca cosmética, por exemplo, a simbiose ela tem um papel fundamental com o extrativista e fazer extrativismo sustentável. Então a gente vai até o interior da floresta, em contato direto com associações, com as comunidades, com o caboclo, com o ribeirinho, para fazer a obtenção de matéria-prima. E tem muitas dificuldades, né? Tem muitos desafios. E aí o nosso principal papel, que é o que eu acredito que marca bastante e chama muita atenção, é que nós vamos até a comunidade para poder dar boas práticas de fabricação de todo esse insumo, essa matéria. No caso da Venture Builder, como é que vocês ajudam essas startups, esses empreendedores a encontrar esse caminho da financiabilidade? Como foi essa trajetória da simbiose? E, Otero, como é que o Brasil, o resto do ecossistema de investimento, está enxergando esses produtos da Amazônia? Bom, Rubson, é uma pergunta bem complexa, né? Difícil, assim, porque como o Otero colocou ali, né? A Amazônia, a gente está num ecossistema deslocado do eixo principal, né? Ali Rio-São Paulo, Sul-Sudeste. E a gente está nessa caminhada ali, engatinhando, né, desenvolvendo ainda muito o nosso ecossistema, né, promovendo essa interação entre os agentes do ecossistema, né, e assim, essa busca, né, e um ponto que eu coloco também, Rubinson, não é só a biodiversidade, mas a característica do povo, né, a cultura, a arte, tudo que é desenvolvido aqui na Amazônia, isso faz parte, né? Então a gente sabe que tem toda a cultura da biodiversidade, mas a gente sabe que para a biodiversidade existir também tem a cultura do povo, né? Tem a preservação das florestas, tem todo esse cuidado que a gente sabe que acontece aqui, é diferente. A importância da cerâmica, dessa indústria para o mercado de construções, o mercado dos lares, né, das habitações, e o que mais tem dentro desse mercado. Então, explica um pouco para a nossa audiência sobre isso. Assim, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre a cerâmica vermelha, eu sou um apaixonado pela cerâmica vermelha, estou há 27 anos no mercado, estou aprendendo, continuo aprendendo, fiz algumas visitas na Europa e sou assim um apaixonado pela indústria cerâmica. Eu digo o seguinte, primeiro que você já vê referências da cerâmica na Bíblia. É uma coisa milenar. Surgem novas tecnologias, sem dúvida nenhuma, como até cito o drywall, que é o mais conhecido, as placas de cimento, mas eu sou um defensor da indústria cerâmica, não só como presidente do sindicato, mas como ceramista de coração. Eu sempre digo que eu sou ceramista com muito orgulho. Todas as minhas conquistas financeiras hoje, apesar que a gente tem até um outro segmento. E a gente no podcast, de todos os convidados, a gente tenta tirar esse clique, né, para deixar algo extremamente de valor aqui. E você já falou da autenticidade. Então onde foi o clique? Essa é uma pergunta difícil. Difícil porque eu acho que tiveram vários cliques, né? Mas, assim, o momento que eu senti que eu precisava empreender foi assim como 80% dos brasileiros. Necessidade, né? A pesquisa do Sebrae mesmo diz que 80% dos brasileiros empreendem por necessidade, né? E o meu foi por necessidade também. E por necessidade não só de financeira, né? Porque foi por necessidade financeira. Eu havia sofrido um acidente em 2018. Então, eu tinha aquilo dentro de mim que eu precisava ajudar meus pais, eu sabia das dificuldades que estavam acontecendo, mas porque querer transformar as coisas do meu jeito, entendeu? Transformar as coisas da forma que eu estava enxergando, porque
talvez cada pessoa tem um brilho, tem como a minha amiga Alessandra diz, cada pessoa tem um glow. Cada pessoa um glow. Ela inclusive era diretora do SBT e ela diz que cada pessoa tem um glow, cada pessoa tem um brilhozinho, uma purpurina que pode colocar. E eu precisava colocar minha purpurina nesse mercado, a forma que eu tava vendo, a minha percepção, né? Quando a gente fala de glow, a gente tá falando na verdade de percepção. Mas eu queria te ouvir assim, como é que você tá vendo esse movimento no setor público e principalmente a transferência tecnológica de aprendizado, porque além das cidades que a Eliane mencionou, no benchmark que ela fez, você teve a experiência de conhecer Sondô. Fala um pouquinho dessa parte também. Tá. Eu vou voltar até um pouquinho para falar da experiência da primeira cidade inteligente do mundo, né? Que hoje é uma das mais bem conceituadas, que é Tóquio. Vizinho lá, né, da Coreia. Então, e lá eu conheço porque eu morei muito tempo. Então, o que o pessoal do Japão fez, já também linkando com a questão de governo, foi assim, agora a gente quer ter a sociedade 5.0. E todos os órgãos estavam conectados, e isso é uma falha aqui do Brasil, tá? Às vezes dentro de uma mesma secretaria, eles trabalham com bancos de dados que não se conversam. Eu já vejo movimentos na prefeitura de Manaus positivos de ir nessa direção. Planejamento urbano, né, ali mesmo dentro da Implurb, né, eu vejo esse movimento, os lançamentos que houve de planos nessa direção, de construções cada vez mais sustentáveis e muito mais alinhadas a essas necessidades hoje dessas cidades que precisam ser melhores projetadas, né? E aí, Eliane, como é que você aí interagiu isso com o setor público no oeste do Pará? Olha, como eu tenho o terreno, eu adquiri em 2011, então para conseguir a licença ambiental foi muito uma luta muito feroz, né, que eu digo. Mas temos um prefeito atual, que é o Nélio Aguiar, que é um prefeito aberto ao empreendedorismo, que foi muito parceiro no nosso empreendimento. Tanto é que a Vânia Portela, a secretária de Habitação, vai também fazer parte do nosso evento. A Vânia é minha colega de escola, da época de escola. Eu já sou de uma geração que os dados já estão disponíveis. É verdade, né? Você já tem uma fartura de dados. Isso me fez pensar um pouco, no outro dia conversando aqui com o Bosco, né, o superintendente da Sufrão, que já esteve aqui conosco também, como o potencial de desenvolver negócios a partir dessa percepção de olhar o que falta, conversar com as pessoas e começar uma indústria. Isso hoje ninguém mais faz isso. É verdade. Naquela época tinha muito de empreendedorismo físico, quer dizer, você tinha que sentir a oportunidade, você tinha que pegar o pulso do mercado para saber o que o mercado precisava. Quando a gente estava fazendo a Antártica, a gente teve muita dificuldade de hospedar os executivos que vinham para cá. Naquela época a gente só tinha o Hotel Amazonas. E o Hotel Amazonas, ele é ali na zona do porto, na frente do porto. Então é numa área muito ruim, uma área muito pesada, uma área de certa forma de prostituição, e o pessoal não gostava muito de ficar ali. Daí surgiu a ideia, nós temos um problema aqui de hotel, por que a gente não faz um hotel dentro do distrito industrial, com reserva de mercado para a gente poder apanhar esse mercado todo? E daí surgiu o Novo Hotel. Olha só. Que passou 25 anos com reserva de mercado. Foi um hotel que tinha 100% de ocupação. Para você vir para o Novo Hotel, você tinha que fazer reserva com 2, 3 meses de antecedência. E o Novo Hotel era o coração do distrito. A gente almoçava e jantava no Novo Hotel. A gente ia para o Novo Hotel para trocar ideia, para descontrair, para fazer negócios, enfim, para encontrar clientes. O Novo Hotel fez parte do distrito industrial. Isso. Quais são as plataformas disponíveis hoje para que eu comece a estruturar, do ponto de vista tecnológico, essa implementação? Perfeito, professor. Muito boa essa pergunta. Eu vou até aproveitar esse gancho para dar um panorama mais geral e depois eu entro um pouquinho na plataforma. Mas acho que o Alexandre comentou, né? A gente está falando de cultura, falamos do comprometimento da liderança e depois aí entrando mais para o prático, né? O que a gente precisa fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é você entender as necessidades da organização. O que a organização busca? Qual que é o objetivo? Ela quer aumentar
as unidades de negócio, ela quer aumentar o faturamento, todas as empresas querem aumentar o faturamento. Então, se você tem esse início de cultura, né, se existe esse comprometimento, por onde começamos? Começamos exatamente ali no mapeamento dos dados. Como se faz esse mapeamento? Fazendo um processo de inventário das aplicações. Quantas aplicações você tem na tua empresa? Quais os bancos de dados que elas utilizam? Você vê que o que está influenciando esse comportamento? O que está fazendo esse ser humano, né, deixar de seguir alguns princípios, alguns valores e ele de repente fazer algo errado ou tomar uma decisão errada? Como é que você vê que a tecnologia está interferindo nesse processo? Rubson, nós somos, embora isso pareça clichê o que eu vou falar agora, a maioria das pessoas vê muito isso em post no Instagram, ou em livros, ou em placa de caminhões, vamos dizer assim. Mas tudo que é clichê é porque tem uma razão, porque pegou. E se pegou é porque existe um fundo de verdade, né? E existe um estudo científico que trata que nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. E isso não é falácia. Realmente nós somos. Nós somos influenciados por tudo que existe ao nosso redor. Circunstâncias externas e pessoas. Então, eu vou espelhar um comportamento que eu estou convivendo. Isso se chama fenômeno neurônio espelho. Por isso que é tão importante você selecionar as pessoas com que você convive e selecionar as mídias que você tem acesso. Quem que, por exemplo, eu vou falar algo que é bem comum, né? Hoje a maior rede social, uma das maiores, né, é o Instagram. Quem que você segue? O que você assiste? O que você vê na TV? Eu, por exemplo, não vejo TV desde 2020. Eu não assisto mais TV. Eu também não vejo TV há muito tempo. Então, assim, a TV pra mim é algo, é o Netflix, que eu vou ver um documentário, é um filme. A TV é isso, é uma forma de lazer, de entretenimento. Ela não é mais uma fonte de informação. E que o grande vetor de crescimento hoje, que seria o Polo Industrial de Manaus, também está tendo algumas iniciativas que você vai estar falando aqui para a gente. Então, secretário, eu queria que você desse hoje aqui à nossa audiência essa boa notícia, certo, em meio ao que nós estamos vivendo. Veja, na Amazônia, o rio comanda a vida. Isso é assim desde que a Amazônia é a Amazônia. Aqui as nossas estradas são os rios. E os rios precisam ter navegabilidade para que possa ter acesso. Eu diria que nós, quando eu falo nós no sentido bem amplo, o Estado brasileiro, ele descuidou dessa realidade que a vida é comandada pelo rio na Amazônia. E nós não fizemos balizamento dos rios, nós não sinalizamos os rios, nós não desobstruímos aqueles pontos cruciais do rio no caso de uma vazante. A vazante que veio, a seca que veio, é a maior de todos os tempos. Em 121 anos que temos a régua no Porto de Manaus, esta é a maior seca, portanto, temos dificuldades de navegação em alguns pontos, como, por exemplo, a enseada do Rio Madeira, que é na foz do Rio Madeira, desaguando no Rio Amazonas, próximo de Itacoatiara, e no trecho entre Itacoatiara e Manaus, no lugar chamado Costa do Tabocal, onde é necessário ter, no mínimo, 8 metros de calado para que os navios de grande porte passem. Eu sempre imaginava o seguinte, uma hora eu estou vendo o meu celular em casa, mas eu quero continuar vendo essa mídia no meu carro, mas no meu carro eu não posso segurar o celular na mão, mas eu posso de repente substituir o painel do carro com o meu celular. Então eu vou ambientando com aqueles equipamentos. É só para dar um exemplo de visões, né, que você vai... E Rubson, complementando o que tu está falando, vamos para o eletrodoméstico, que é a nossa área aqui da Eletros. Hoje a gente, para ligar aquele ar-condicionado ali, e que tem muita gente que está nos assistindo, possivelmente estejam no conforto do lar, ou no trabalho, ou na escola, num ambiente climatizado. O que a gente diz na Eletros é que nós não vendemos máquinas. As nossas indústrias associadas, elas vendem conforto, bem-estar, comodidade, qualidade de vida. Experiência. É isso que eu ia falar, que você falou agora há pouco, me chamou a atenção. A experiência. A experiência de poder ter um ambiente, uma situação, um momento de alegria junto à sua família.
Porque a partir do momento que você tem uma lavadora de roupa dentro de casa, você não vai passar 1 ou 2 horas ali tendo um esforço e até um prejuízo físico, porque aquele é um trabalho braçal que muita gente desvaloriza, não valoriza, mas é uma coisa que machuca muito. Então você deixa ali durante 1 hora, 1h30 lavando e você pode fazer outras coisas. Fala rapidamente aqui pra gente, assim, como é que foi essa história, como é que foi essa virada antes de ser um criador de conteúdo? Rapaz, eu trabalhava no PAP de porta em porta, né? Bem antes. E antes mesmo de acontecer todo esse rebuliço todo que é a minha vida hoje, de criar conteúdo, a gente já tinha uma pegada meio cômica, né? Porque a gente sempre enxergou a vida de uma forma diferente. Nunca dando-se por vencido pelas dificuldades. Eu acho que isso é uma característica de todo brasileiro, de todo amazonense, de vencer a vida com um sorriso, de vencer as dificuldades, as lutas que passa, se alegrar com o pouco que tem e agradecer sempre pelo que já tem e o que vai vir mais pra frente. Eu acho que foi isso que deu aquele tchan na nossa vida. Trabalhava como PAP de porta em porta, viajava no interior do Amazonas, viajava, já fui para outro estado também para vender. E o nosso crescimento, assim, nessa área de vendas, a gente já sabia lidar com o público, já sabia como falar com as pessoas, se comunicar. Eu acho que foi isso que nos ajudou a dar aquele start, nossa vida dar uma crescida boa. Mas o que é essencial? Porque quando eu olho aqui para o currículo de vocês, até pela formação de vocês, a preparação que vocês têm, mas o que é essencial aí para um CM hoje no mercado? Então, é claro, tudo começa ali de você ser competente e conseguir entregar aquele nível de qualidade que geralmente é um padrão alto, né? Multinacionais atendem consumidores muito exigentes e a gente tem que atender esse padrão e uma série de certificações que a empresa ela exige da gente já antecipado. Além do mais, tem as anuências SUFRAM e tudo, PPB que a gente precisa cumprir, né? Obviamente, todos os produtos para vir para cá, eles precisam estar dentro desse bojo. Então, tudo que for de valor agregado em alta tecnologia, dentro dos padrões de processos internacionais, esse é um dos principais fatores que a gente precisa cumprir para entregar aqui para o cliente e ele se mostrar interessado em estar fazendo essa parceria com a gente. O Adriel, ele também... Tecnicamente, resumidamente, a gente precisa entregar o plano conforme o cliente quer com a qualidade exigida. Falando parece fácil, né? Só que tudo isso tem uma operação para poder isso dar certo. Por que as empresas têm essa exigência toda? Porque a gente está montando o produto deles. Ou é o produto completo deles, ou parte do produto, que é a parte eletrônica que é essencial para o produto, é o coração do produto. Eles fazem a adequação conforme a adequação deles internas. Tem empresa coreana, tem suas exigências, a gente tem que se adequar. As chinesas têm essas, as americanas têm também, as taiwanesas, todas as empresas têm suas adequações e a gente tem que se adequar a todas elas. Um proprietário de terra que está aqui nos assistindo, que diz, olha, eu também tenho uma terra de 12 mil hectares, 100 mil hectares, como é que é esse processo de governança que você falou? Bom, primeiro... E antes de mais nada, a relação fundiária e documental. Tem que estar toda em dia, ela tem que estar toda dentro dos conformes. Você precisa ter uma atividade econômica invariavelmente, ou pelo menos uma presença dentro do imóvel, né? Porque se ele é um imóvel que não tem nada, ele é só um pedaço de terra sem nenhuma materialidade de propriedade, ele fica muito exposto à invasão, por exemplo, a posse, a pulseiros, etc e tal, né? E até sem necessariamente, né, levantar julgamento sobre essas pessoas, porque ele está chegando num lugar que não tem nenhuma informação. Então, para todos os efeitos, aquela terra ela tá livre. É interessante, eu já vi na internet, né, outras empresas vendendo hectares de floresta mesmo, vendendo aí em criptomoedas essa área verde, né, totalmente verde, que você percebe pela foto que não é uma área que tem nenhuma atividade ali. Aí fica um pouco difícil, porque dentro do ecossistema clima, você não pode excluir o componente humano, porque
apesar do meu pai ser uma grande referência nossa, a minha mãe também, pesquisadora do INPE, ela trabalha com educação ambiental e psicologia, né? E ela diz que o ser humano é quem dá sentido às coisas. Então, a problemática mudança do clima, que é a base para esse mercado de carbono, ela só existe, ela só faz sentido para os seres humanos porque nós damos valor a isso. Então, se você remover o ser humano e só manter uma floresta em pé, assim, ok, tem seu valor. Mas quando você mantém a floresta em pé e ao mesmo tempo você mantém um relacionamento com as comunidades, com a sociedade, algo direto e objetivo, seja você contribuindo para as atividades produtivas, seja você empregando, seja você viabilizando um ambiente bom para todos, isso é importante também. Mas quem olha a palavra crise como ruim, eu tiro o R, né, para virar CRI, para virar oportunidade. E quando o senhor traz aqui que o final do ano tem um balanço, mesmo com todas as dificuldades, um balanço positivo, por quê? Porque já existe uma estrutura, né, de datas comemorativas e tudo mais. Eu tenho um dado aqui, por exemplo, na Black Friday que o senhor trouxe, 52% das empresas registraram um aumento, isso daqui no Amazonas. Outros, mas a outra metade não empatou, né? E agora, 2024? O que a gente espera? O que a associação comercial, o que os empresários estão esperando para 2024? Eu sempre falo que eu não venho aqui para contaminar ninguém com pessimismo, né? Eu sempre olhei o desafio, né? Com muita luta, com muita perseverança, né? E eu vejo todo o comércio também, esse povo amazonense lutando também com tudo isso. Eu acho que porque está tendo esse impasse também do ano que vem com essa reforma tributária, tá vendo? Que essa reforma tributária só vai aumentar mais os impostos, tá vendo? De simplificar, de você unir 3 impostos num só, isso é muito bom, tá vendo? Porque você tem atrás desse balcão, atrás daquela empresa, uma parafernália de gente na contabilidade para lutar dia a dia com as portarias, com coisa que muda toda hora, tá vendo? Você não tem assim outra coisa, também não tem uma ciência jurídica, né, para certos negócios, de uma hora para outra muda tudo, entende? Então essa reforma tributária está sendo olhada assim com muito preocupação, né? Entendeu? Assim, já trocamos muitas ideias e o E, ele tem assim uma amplitude. Eu queria que o senhor falasse aqui dessa amplitude que o senhor dá para o E do mundo ESG. Para quem não conhece aí ou não está familiarizado, o mundo ESG, ele, a princípio, começa com o E de meio ambiente, o S de social e o G de governança, né? Que é também dar lucro com propósito, que é também ter rastreabilidade de produtos, que é também ter compliance, né, nos seus contratos. E o professor, na conversa com ele sobre esse mundo ESG, ele disse: Rubens, eu falei para ele, professor, o ESG é oriundo do mundo econômico, também tem que ser economicamente viável. E aí ele me trouxe outras implementações aí do E para o mundo ESG. Eu queria que o senhor compartilhasse, professor, com todo mundo. Pois por incrível que pareça, eu tenho um olhar muito mais de futuro. Eu acho que para a gente ter uma plenitude do ESG, temos que colocar mais 2 S na frente. O primeiro é do econômico, de forma isolada, e o outro é de education. Se a gente não educar nossas pessoas, como é que as pessoas educadas vão cuidar do meio ambiente? Então, e o econômico é você também se tornar muito mais eloquente. Um exemplo, quando a gente fala do parte econômico, quando você vai no supermercado, tem necessidade de você encher o teu carrinho no supermercado? Será que tudo aquilo que você vai comprar é necessário? Você não poderia economizar o teu lado econômico e traduzindo só a tua necessidade alimentar? Mas isso vem a questão de educação. A educação, tua educação com a tua necessidade fisiológica. É necessário encher a geladeira com um produto que corre o risco de ficar desperdiçado depois, se tornar um desperdício. Então, por isso que eu contesto, né? O ESG tem que colocar os 2 S e a gente também tem que ter uma condições
de criar o eco-cidadania, o EDA do eco-cidadania, do eco-empreendedorismo e do eco-social. Então, se a gente fosse olhar, o E é a palavra muito forte, muito contundente, que a gente precisa valorizar. Eu nasci com pais, graças a Deus, um lar assim criativo. O meu pai construía barcos, casas, plantava e era escultor, fazia móveis, minha mãe costurava. Sim, aí eu nasci nesse berço de criatividades, tanto que nós somos 12 e a maioria são artistas. A gente tem escultores, escritores, coreógrafas e estilistas também. E assim, são bem vasto, assim, os que não são empreendedores no ramo, né? Sempre vende alguma coisa ligada a isso. Tem uma irmã que ela se formou em fisioterapia, mas atualmente ela cuida da beleza, né, das pessoas, né? Então assim, todo mundo faz um pouco de arte no seu ofício, né? Como a mulher consegue se desdobrar papéis, e administrar tantos papéis, porque a gente às vezes se posiciona não somente como uma skin, eu falo, né? Mas também são várias. Sim. E às vezes a gente precisa vestir várias num único dia. Eu fico assim, abismada, esposa, mãe, filha, empreendedora. Então eu também percebi no Amazonas uma carência, né, dessa área da moda, uma área mais corporativa, que a pessoa transmita uma mensagem, porque a gente transmite uma mensagem não verbal. Então é isso que eu tento passar na loja, né, passar com a minha marca, porque todos nós temos uma marca, a nossa marca pessoal. Sim. Então eu tento trabalhar isso o tempo todo. Então minha jornada de empreendedorismo foi muito isso, um olhar para mim mesma e também ver uma necessidade no mercado, uma oportunidade. Então, obviamente, né, empreender não é uma coisa aleatória. Eu sou muito boa nisso, vou empreender. Você também tem que estudar o mercado, você também tem que ver uma necessidade. Então foi assim que eu comecei. Sim. E a loja começou oficialmente dia 28 de junho, eu fui ver antes de vir para cá, ou seja, não temos nem 6 meses de empresa, mas eu tô muito feliz com tudo que está acontecendo até hoje. Bia, e nesses 6 meses, você já encontra, acho que, inúmeros desafios, né? Você pode contar um pouco pra gente? Sim, na verdade eu sei que eu ainda vou enfrentar muitos desafios pela frente, né? Assim, eu sei que eu vou encontrar muitos desafios e que eu vou errar muito. A gente tem que ter essa noção de que a gente vai errar muito. E atualmente eu sou uma loja online, então assim, o grande desafio para mim atualmente são as objeções das minhas clientes, que eu tento quebrar sempre, né? Ótimo. Então, por ser uma loja online, existem algumas objeções femininas, do tipo, mulheres gostam de experimentar roupas, né? Agora, eu queria agradecer a toda a sua audiência, a você que esteve conosco em 2023, a você que nos enviou comentários, nos deu ideias, a você que indicou entrevistados, para te convidar a seguir conosco, seguindo nas redes sociais, no LinkedIn, Investe Amazônia Brasil, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Seguir aí a gente para saber do que está vindo para 2024 e novidades, tá? No nosso podcast, que nós já vamos começar aí durante o mês de janeiro, trabalhar para que vocês tenham o melhor conteúdo sobre a Amazônia. Então, pessoal, muito obrigado e até 2024.